Fluminense e Internacional, semifinal da Copa Libertadores da América de 2023. Jogo de ida no Maracanã. Tudo o que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e esse daqui é o pré-jogo de Fluminense Internacional. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, me segue nas outras redes sociais também. E vamos embora fazer... O Fio me colocou uma dúvida no momento em que ele citou ali isso numa live do Canal 20. Possivelmente o pré-jogo mais importante da história do canal Raiz Tricolor. Vai ser a cobertura mais importante da história do canal Raiz Tricolor. A gente esteve em todos os 10 jogos da Libertadores que aconteceram até agora, todos os 5 no Maracanã, todos os que foram fora de casa no Estádio Nacional de Lima, no Hernando Siles em La Paz, no Diego Armando Maradona em Buenos Aires, no Monumental de Nunes em Buenos Aires e no Defensores del Chaco em Assunção. E estaremos lá no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre. E tudo isso para poder completar 13 coberturas, para poder fechar no Maracanã mais uma vez. Mas hoje, essa semifinal já é o mais importante. Eu criei o canal em 2018, vi o Fluminense chegando na semifinal da Sul-Americana, fazendo ali ainda uma cobertura mais de arquibancada do que necessariamente uma cobertura como eu faço hoje de transmissão. Enfim, é o degrau mais alto que a gente subiu desde que criou o canal e eu quero subir mais um degrau. Para isso hoje, nesse Fluminense e nesse jogo entre Fluminense e Internacional, que acontecerá às 9h30 da noite no Maracanã. Teremos transmissão em vídeo, né? Transmissão da Globo e da Paramount Plus, né? Quem quiser assistir pelo streaming. Mas obviamente, teremos a transmissão em áudio aqui do Raiz Tricolor, diretamente do Maracanã, com todo o clima do estádio, diretamente do estádio do Maracanã. Então você pode acompanhar a partir de 8h15, hoje um pouquinho mais cedo, 8h15 a gente vai estar ao vivo diretamente de lá do Maracanã, beleza? Jogo de número 91 entre Fluminense e Internacional. 30 vitórias nossas, 34 vitórias deles e 26 empates. A gente não tem um empate no confronto entre Fluminense e Internacional desde 2016, no Giolite Coutinho, quando a gente empatou e esse empate rebaixou a equipe do Internacional. De lá pra cá sempre tem um vencedor. Já teve vencedor nosso, vitória nossa lá, com gol olímpico de Luca, já teve vitória deles aqui, enfim, já teve vitória de tudo quanto é tipo. Hoje a gente espera que seja mais uma vitória do Fluminense no Maracanã. E é com isso que a gente começa falando. O Maracanã é o grande aliado do Fluminense nesse ano. A gente já vem há um certo tempo tendo essa característica do time. A reta final de 2021 mostrou muito bem isso. Mas a gente... Eu até comentei isso com o Fio, falei, cara, faz muito tempo que eu não volto para casa do Maracanã decepcionado. Isso é muito bom. O Fluminense tem normalizado isso. Nesse ano especificamente foram só 3 derrotas no Maracanã, sendo que 2 foram com o Flamengo de mandante, com maioria no estádio. A única vez que a gente perdeu nesse ano no Maracanã, sendo a maioria, sendo mandante, foi contra o Botafogo ainda lá no Carioca, isso porque o Calegari decidiu bater um pênalti e perdeu. Isso mudou completamente a história do jogo. Então assim, o Maracanã é um aliado do Fluminense e terá 70 mil torcedores hoje. Gabriel, esse será o público? Depende se você que comprou o ingresso vai, se você que tem cadeira cativa vai, se a Suderge vai distribuir certas cadeiras cativas. O fato é que a expectativa de público é isso. Deve ficar ali entre 68 e 69 mil, a gente sabe que acaba sempre, morre ingresso na mão de cambista, pessoa que comprou e acaba não podendo ir, enfim, tem sempre um ou outro ali. Devemos ter o maior público do Fluminense como mandante no novo Maracanã, excetuando os clássicos. Mais de 68, 69 mil pessoas presentes. A torcida do Inter vem em peso também, serão 4 mil ingressos para os colorados no Maracanã. Estar na final é garantir financeiramente ao menos mais 7 milhões de dólares. Daí algo em torno de 30 e poucos milhões de reais. Isso é só o valor de estar na final. Se você for campeão, você ganha ainda mais. Esse é o valor que o vice recebe, né? Se você for campeão, você ganha ainda mais. E, sem dúvida nenhuma, a alegria dos tricolores ao longo do mês de outubro. De volta a uma semifinal
de Libertadores, dia de Maracanã pulsando. É a última vez que a gente vai ser, de fato, mandante, né, no Maracanã, mesmo que a gente vá pra final. A final única tem ali o mando da Conmebol, tem as suas diferenças. Fato é que eu tô bem ansioso pro jogo da noite. Vamos falar um pouquinho de bola em campo, mas eu preciso só destacar um ponto antes, porque eu falei bastante sobre Maracanã. Fluminense na Libertadores no Maracanã tem um ótimo retrospecto. 5-1 no River Plate, 1-0 no The Strongest, um empate com o Sporting Cristal, que tem provavelmente o pior jogo no Maracanã, mas que era o que precisava para classificar. 2-0 no Argentino Júnior e 2-0 no Olímpia. Além de tudo, é um time que sofre poucos gols no Maracanã. Para hoje, mesmo sem ter o gol fora de casa como critério de desempate, vai precisar disso. Vai precisar sair bem na defesa e no ataque fazer o que normalmente faz. Achar uma forma de ganhar o jogo em casa. É isso que o Fluminense precisa fazer hoje e a gente vai falar como agora no Bola em Campo. Vamos lá. O painel tático tá aí na tela com as prováveis escalações e a gente começa, obviamente, escalando o Fluminense. É provável, tá? Tem uma dúvida no Fluminense, vocês vão perceber, ó, que tem 12 jogadores em campo nesse momento. Há uma dúvida no Fluminense. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier é o lateral direito, Nino com certeza é o zagueiro, Felipe Melo com certeza é o zagueiro. Primeira dúvida, mas que não é muito uma dúvida. O GE. Globo disse que o Marcelo será o lateral esquerdo do Fluminense na partida. Alexander é o volante. Na verdade, eu falei que teria 12 jogadores, mas o André tinha vindo pro banco, né? Aqui, ó. André. Alexander e André como volantes. Você tem o Paulo Henrique Ganso, que é uma das dúvidas, John Arias, Keno e Germancano. A dúvida consiste entre Ganso ou John Kennedy. Basicamente, o Ganso será o titular, segundo o GE. Globo. Se ele não estiver 100% para começar, aí teremos John Kennedy. Já já eu vou comentar a mudança que isso traz em relação ao Fluminense. Deixa eu só falar a escalação do Internacional, que tem o goleiro Rocher, o uruguaio, que vem sendo um dos grandes destaques do Internacional, é goleiro do titular da seleção uruguaia. Na lateral direita, eles devem ter o Hugo Malho, que é um espanhol que é zagueiro, e deve atuar por aqui, botando no banco o Fabrício Bustos, que é um lateral um pouquinho mais ofensivo, mas o Hugo Malho é zagueiro para poder marcar o avanço da esquerda do Fluminense. Na zaga eles têm Vitão, que é um zagueiro promissor do Internacional, vem fazendo um ano bom, e o Gabriel Mercado, que eu acho que eles têm, como é que eu vou fazer você entender rápido? Seria em 2008 ou 2007, né? O Fluminense com o Thiago Silva e o Luiz Alberto. Não tô falando em qualidade, tô falando em estereótipo ali. O Gabriel Mercado é meio um Luiz Alberto do Vitão, Thiago Silva aqui. Na lateral esquerda, René. Já falo sobre o René. Johnny seria o único volante do Internacional. Ele normalmente joga um pouco mais avançado, mas formaria o meio de campo com o Arangues, o chileno, e com o Alan Patrick, que é o camisa 10 do Internacional. Eles ainda têm o Maurício, que pode fazer esse meia um pouco mais aberto de ponta aqui pela direita, mas também pode centralizar. Tem o Wanderson, que é o ponta pelo lado esquerdo, e no comando de ataque o equatoriano Ener Valência. Vamos lá, tá? Só pra gente poder falar primeiro sobre essa questão da disputa aqui do Fluminense. Muita gente falando, pô, com o Ganso, o time do Fluminense, né, perde em questão técnica. Aliás, ganha em questão técnica. E eu concordo, plenamente. O ganho técnico de um Fluminense que tem Marcelo, que tem Ganso, que tem Alexander, é indiscutível, tá? É indiscutível. Aonde eu vejo o problema? Nos contra-ataques. O Fluminense jogando no Maracanã, e essa escalação que tá aí é a escalação que começou contra o River, não é a escalação que faz 5-1, tá? O jogo tava enroscado, tava 2-1 pro Fluminense, o River tem um expulso, o River se manda pro ataque, deixa um zagueiro só atrás e a gente aproveita nos contra-ataques depois que o Keno já tinha sido substituído e alguns outros jogadores também já tinham mudado. Então, vamos com calma, não é a escalação que meteu o 5-1 no River, é a escalação que começou o jogo. Mas o Fluminense, com esse time aqui, se ele tá propondo o jogo, show, mas tem os contra-ataques. Tem os contra-ataques. Então, assim, a gente vai correr risco. Pra muita gente, quando fala de repente, colocar o John Kennedy, né, o Ganso começando no banco,
como o Fluminense, por exemplo, jogou lá contra o Olímpia, tem a troca só do Alexander aqui, né? Não foi o Alexander que começou como titular, foi o próprio Ganso por aqui, mas enfim, nessa questão dos dois atacantes, ou muita gente fala, pô, o 4-2-4 não dá, né? Porque o Fluminense faz uma espécie de 4-2-4, né? Com o André e Alexander aqui. Não é muito bem isso. Acho que o Fluminense continua exposto em contra-ataque, porque se o Ganso não é esse jogador de recomposição, o John Kennedy também não é um jogador de muita recomposição. Não dá pra comparar a recomposição do Germancano com a do John Kennedy. E também não acho que o Fluminense forme um 4-2-4. Se a gente vê por várias vezes o John Kennedy e o Germancano mais dentro da marcação adversária e o Fluminense tendo o Kennedy, áreas bem abertos e tal, enfim, com essa posse de bola, tendo 4 atacantes abertos, quando o Fluminense marca, ele tem um 4-4-2. 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Que é o que, de vez em quando um time joga num 4-2-3-1, o meia do 3 ali acaba vindo fazer. Então, assim, não é um 4-2-4. Só que aqui a gente vai ter muito tempo a bola. O Fluminense gosta de ter a bola e quem vai mandar no jogo em casa é o Fluminense. Ou pelo menos essa deve ser a postura do Fluminense. Então, assim, se a gente tiver o John Kennedy, a gente vai precisar se preocupar com recomposição, sim. Porque o lado esquerdo do Fluminense teria o Marcelo, teria o Felipe Melo, que são dois jogadores que têm essa mobilidade menor, e o John Kennedy, que não ajuda tanto, mas não ajuda tanto na marcação contra o Germancano. E aí você acaba tendo um problema, como foi no jogo contra o Olímpia lá, em que o John Kennedy e o Paulo Henrique Ganso estavam do meio de campo para frente, o Fluminense acabou perdendo a bola, eles não fizeram a recomposição e o Sabala teve espaço para poder fazer o gol. Outro detalhe, com o Alexander, cresce a proteção ao Marcelo. A gente ganha o Marcelo nesse jogo, talvez por mais minutos, ou talvez ganha tira um pouco do malefício ali da questão física do Marcelo. Em questão técnica, eu vou repetir, não há discussão. Marcelo é craque de bola. E craque, gênio, você não questiona. Você acompanha, você assiste, aprecia, né? Com o Paulo Henrique Ganso, o que pode acontecer com o Fluminense é o seguinte, uma tática que já foi utilizada. O Fluminense, em alguns jogos, quando pega times que marcam com linha de 5, fazem, por exemplo, o Maurício vem fazer um apoio que a bola tá aqui na esquerda com o Alexander, o Maurício fecha por aqui e acaba virando uma linha de 5 do Internacional e tal, que o Fluminense já fez algumas vezes e fez no último jogo, voltou a fazer no último jogo contra o Cruzeiro, é puxar um dos pontas para fazer superioridade numérica pela ponta. E aí você acaba tendo, por exemplo, do lado esquerdo, uma superioridade conseguindo fazer o que o Keno tem de melhor, que é o mano a mano contra um jogador, e não deixando o dobro de marcação em cima dele. Ou às vezes até mesmo invertendo, o Keno indo por lá. No jogo contra o Cruzeiro, isso funcionou muito bem, mesmo sem o John Ares. No primeiro tempo, quando o time caía todo pelo lado esquerdo, o Fluminense criou boas chances, acabou não saindo com o gol. O gol só sai no segundo tempo, mas as chances foram criadas. Do time do Inter fica a atenção, porque a gente não tá falando de um time que vai botar a bunda na parede e jogar por uma bola. Mas se tiver só uma bola, o Ener Valencia tem qualidade, né? Não foi um dos destaques da seleção equatoriana, um dos destaques da primeira fase da última Copa à toa. Muita gente falando, pô, mas ele só fez gol na Libertadores. Isso desde que voltou pro Inter. Antes disso ele tem, acho que cerca de 20 gols, 22, 23 gols na temporada. É um cara de qualidade. A impressão que ele deixou pra gente acabou sendo muito ruim, porque a estreia dele aconteceu aqui no Maracanã, vocês vão lembrar disso. E ele jogou quase que como um ponta ali, tava sem ritmo, então não funcionou, jogou muito mal. Espero que seja outra atuação dessa hoje. Vai ser interessante também ver o embate dele com o Felipe Melo e com o Nino por um motivo que é muito complicado, que é o fato dos cartões amarelos, tá? O Fluminense tem 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, que se tomarem o amarelo hoje, não jogam o jogo de volta. Os 2 zagueiros, Nino e Felipe Melo, e John Kennedy. Enfim, isso é algo complicado. Jogadores que têm um cartão amarelo só e que, se forem amarelados hoje, podem, na semana que vem, jogar pendurados, e se tomarem um amarelo na semana que vem, ficam fora da final. Fábio, Samuel Xavier, André e Lelê. Principalmente Samuel Xavier e André tem que ficar atentos nisso, para que, tomando um amarelo hoje, sabendo que vão jogar pendurados, podem ficar de fora caso a gente avance para a final. O Internacional também tem, e a gente pode se aproveitar, talvez até mais, na semana que vem, ou, se for o caso, já tirando esse jogador do jogo de volta hoje. São eles
o Mercado, o Arangues e o Alan Patrick. Eu falei que ia falar um pouquinho do René e do Alan Patrick, porque são dois jogadores que, pelo que desempenharam no Flamengo, a gente aqui acaba subestimando. René é um bom lateral. Um pouco longe do que talvez a imprensa do Rio Grande do Sul tente te vender. Mas é um bom lateral. Ele é um lateral consistente, que marca bem e pode ser um problema para o Fluminense atacando pelo lado direito, onde tem Samuel Xavier e Arias. Se o Fluminense conseguir uma dobra, funciona bem. Agora, no mano a mano, é um lateral que sabe fechar bem espaço. Não é tanto do 1 contra 1, é bom no 1 contra 1, mas não é a especialidade, mas fecha muito bem espaço de defesa. Então pode ser um problema para o Fluminense tentar atacar pelo lado direito, tomara que não. E o Alan Patrick é a mesma coisa, se desenvolveu, é um dos principais jogadores hoje do Internacional e tem qualidade. É porque a imagem que eles deixaram aqui no Flamengo acabaram não sendo muito boas, mas é um alerta que vale fazer. O Rocher tá muito bem, tão bem quanto o Fábio, são dois goleiros que para serem vencidos, os dois times vão ter que demonstrar muita qualidade, mas é um jogo muito bom, tá? Assim, no papel, no nome, eu tô fazendo aqui, obviamente, um pré-jogo pra tricolores em sua maioria, só tô deixando claro um ponto. O time do Fluminense hoje é muito bom, a gente sabe disso. O time do Fluminense não está no G8, G6, desde que começou o Campeonato Brasileiro, não é campeão carioca, não foi eliminado na Copa do Brasil por um rival local que foi até a final e tá na semifinal da Libertadores à toa. O time do Fluminense é bom, é realmente um dos melhores times do Brasil e melhores times da América do Sul. E do outro lado, a gente não tá enfrentando um time que também chegou por acaso pegando molezas. O time do River Plate, sim, teve uma facilidade nas quartas de final, mas teve um jogo difícil na altitude. Inclusive, pegaram e jogaram em dois estádios que a gente jogou na fase de grupos. Fizeram um jogo honroso contra o Internacional. E tem no Eduardo Cudê também um bom técnico. Então, assim, os dois times são bons. Eu acho que o teto do Fluminense é maior. O teto é maior. O trabalho do Fernando Diniz permite, né, pelo tempo, alcançar esse teto um pouco mais. Se o Fluminense jogar tudo que sabe, o Inter jogar tudo que sabe, pra mim o Fluminense passa. O problema é que parte desse jogar tudo que sabe do Fluminense envolve novidade, envolve o novo, a surpresa ao adversário. Qual a surpresa que o Fernando Diniz vai trazer hoje? A surpresa vai ser o mesmo? Vai ser trazer aquele time que jogava no início do ano? Eu não sei, mas eu espero que dê certo. Arbitragem da partida será feita pelo senhor Dario Herrera, um argentino. É um árbitro de 38 anos, relativamente experiente, apitou jogo de seleção agora na última data FIFA, na Conmebol, apitou o jogo do Inter nas quartas de final, inclusive o jogo lá do Hernando Siles contra o Bolívar, vitória do Inter por 1-0, apitou o jogo do Flamengo contra o Olímpia, também vitória 1-0 no Maracanã. É um árbitro que, assim, se não é dos principais árbitros da Conmebol, é um árbitro que tem a sua experiência e já apitou alguns jogos importantes. Então a gente não tá falando de um inexperiente. É semifinal de Libertadores, né? Eles não iam botar qualquer um pra apitar. Ou iam também, né? A Conmebol, né? Enfim, mas é um árbitro que a princípio não tenho nada contra ele. Ele apitou 2 jogos do Fluminense, tá? Ele apitou Fluminense e Universidade de Quito, na verdade Universidade de Quito e Fluminense 2-1 pra gente, gol de Marlon Freitas, Sul-Americana 2017. E na Libertadores do ano passado, a gente, no jogo lá em Bogotá contra o Missionários, o Fluminense ganhou por 2-1. Ele marcou um pênalti contra o Fluminense, mas que foi pênalti, e expulsou um jogador do Missionários sem VAR, sem nada. Expulsou, ou seja, não é um árbitro que é caseiro ou alguma coisa desse tipo necessariamente, não. Torcer por ser uma boa arbitragem, a gente não lembrar dele. É isso. O pré-jogo ficou um pouquinho longo, mas tem bastante informação, afinal de contas, a nossa transmissão só abre às 8h15 da noite. Esse pré-jogo tá sendo 5 horas da manhã. Tem muita informação para você poder acompanhar ao longo do dia. Tamo junto. Vambora, que hoje são os primeiros 90 minutos dos 180 que a gente tem pela frente contra o Internacional em busca da glória eterna. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.